Olá, muito bem-vindo para mais um conteúdo, mais um vídeo, mais um conteúdo da Palavra de Deus. E hoje estarei fazendo considerações à carta à igreja em Sardes. É a quinta carta das 7 cartas que Jesus mandou João enviar às 7 igrejas do Apocalipse, às 7 igrejas da Ásia Menor. Olha, antes de você ver o conteúdo, você dá o like. Por favor, dê o like. Ou dê like, mas dê. Se inscreva se não é inscrito e acione o sininho para ser notificado todas as vezes que divulgarmos um novo vídeo. Vamos então à carta. Eu vou fazer a leitura por etapas e já vou comentando devido à limitação de tempo. Você entende? Então, a carta diz o seguinte, começando, no livro de Apocalipse, capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isto diz, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Tenho lido até o versículo 3 e vou fazer considerações a essa parte, depois a outra parte. Pois é, esta igreja, ela representa a igreja, ou lado da igreja, que vive de aparências, que vive sempre demonstrando que é, mas que não é. Era uma igreja que estava numa situação muito deplorável, espiritualmente deplorável. Pastor e igreja, ou ministro e igreja, representa aquelas pessoas que vivem de aparências, que vivem como se fosse, mas não são. Eles tinham boa reputação, boa representação, mas espiritualmente estavam mortos. E o Senhor diz, tens nome de que vives. Esse tens nome significa que ele tinha boa fama, boa reputação, boa aceitação, mas espiritualmente estava morto. Ele e a igreja, parte da igreja. A igreja ali estava dividida, vou falar daqui a instante, mas esse obreiro, Jesus diz que ele deve se arrepender e vigiar e lembrar-se do que ele recebeu. Ele não era um falso, não. Ele tinha recebido a chamada de Deus, o dom de Deus, o dom do ministério. Ele tinha recebido, mas ele foi relaxado. Ele relaxou. Ele deixou que o mundo, de alguma maneira... A carta não entra em detalhes sobre como entram as outras. Porém, aqui o Senhor se identifica como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos que já expliquei em outra ocasião, que são 7 aspectos do Espírito de Deus. Deus só tem um Espírito, mas ele tem 7 aspectos que falam da sua onisciência, da sua onipresença. E ele também diz que ele tem, pela segunda vez ele diz, porque ele disse ao pastor da carta aos Efésios, e agora ele diz a este pastor, eu sou aquele que tenho as estrelas na minha mão. As estrelas eram os ministros, conforme está escrito lá em Apocalipse, no primeiro capítulo de Apocalipse.
Eram os ministros, e ele era um deles, estava nas mãos do Senhor. Eu sou aquele. Ele se identifica com alguém que tem autoridade sobre ele. E aí ele diz que lembra-te, busca e lembra-te do que recebestes e arrepende-te e ser vigilante. Porque se não, disse Jesus, se não virei a ti, virei como um ladrão, e não verás, não saberás que hora eu virei sobre ti. Essa é uma advertência para muita gente hoje, tanto ministerialmente como crentes que vivem de aparência. Quantos crentes que vivem de aparência, tem um casamento de aparência, tem um ministério de aparência, tem uma atividade de aparência, pessoas que se penduram, se sustentam nos cargos, nos postos que eles assumem nas igrejas, mas a vida espiritual está arrasada, é terra arrasada. Precisa se arrepender, precisa lembrar-se de quem ele recebeu o dom, a graça, a dádiva de Deus. E continuando, ele diz assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas. Olha, o problema da igreja ali era contaminação. Não se sabe se era idolatria, prostituição, mas era contaminação. A igreja estava contaminada. Então a igreja ali se dividia em três partes. A primeira, que estava morta junto com o ministro. Essa representava a maior parte. A segunda parte, que estava para morrer, ainda estava viva, mas estava para morrer. E a terceira parte era algumas pessoas, eram poucas pessoas que andavam na presença do Senhor de vestes brancas. Isto era importante, muito importante. E ele continua dizendo, mas também, veja bem, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, andarão de branco, andarão comigo de branco, porquanto são dignas disto, são dignas. E continuando ele diz, o que vencer será vestido de vestes brancas. Olha a simbologia que ele apresenta, de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vê que esse término das cartas, sempre o Senhor está dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, aquela igreja estava agora sendo advertida pelo próprio Jesus, diretamente por uma carta enviada. Agora veja por quem veio a carta, por João. João quem era? O ministro, o apóstolo. Veio a carta, a advertência de Deus vem pela igreja. Uma coisa que aprendemos aqui, que é muito importante, é que aquele ministro arrasado que estava, com o nome de que vivia, mas estava morto, era ele que tinha de confirmar os irmãos, era ele que tinha de de despertar os irmãos e erguer a situação espiritual da igreja. Então, eis a importância do ministro. Esse ministro estava num estado deplorável, mas o Senhor disse, lembra do que recebeste. Tu recebeste o ministério, honra esse ministério, honra o que eu te dei, arrepende-te e ser vigilante, não deixa que as pessoas se contaminem e morram. Isso é uma realidade hoje, mais do que nunca hoje. Essa igreja não representa uma época, como alguns dizem, eu sempre estou dizendo isso, representa um lado
um lado da igreja, uma parte da igreja. E quem tem ouvidos para ouvir, sabe, esses ouvidos são espirituais, porque todo mundo ouve o que eu estou dizendo, o que está escrito, é o que muita gente prega, o texto que está. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas eles não ouvem por quê? Esse ouvido é espiritual. Ouvidos, tem uma versão que diz assim, ouvidos para ouvir, ou seja, ouvidos espirituais capazes de ouvir. Queridos, aprendamos com esta carta. Se você é um ministro, cuida do ministério que você recebeu. Não seja relapso, não seja relaxado. Não deixe a tua igreja se contaminar com o mundo, com o pecado, com a imundície do mundo. Porque você foi a pessoa lá, colocada aí, para cuidar da igreja. Deus te abençoe. Eu volto com mais um conteúdo, a carta a Filadélfia. A carta a Filadélfia, ela será o nosso próximo assunto, nosso próximo vídeo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.